Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos ter um convidado especial aqui no meu Instagram. Vamos conversar um pouquinho sobre nutrição. A importância da nutrição, né? Na nossa saúde física, na nossa saúde mental, né? Como é importante cuidar do nosso corpo, né? Oi, João, boa noite. Esperando aqui o Vitor, que é o meu convidado, acabou de entrar aqui na live, vou adicionar ele. Bate-papo, né, sobre nutrição, dieta, né, ele vai explicar um pouco a diferença de você se nutrir, de entrar numa dieta. Oi, Vitor, boa noite. Opa, boa Tudo noite, Nádia, bom? tudo bem? Tudo já, graças a Deus, e você? Tudo bem. Nervoso? Não, tá tranquilo. Vou Boa fazer noite a todo mundo você. aí, quem for assistir agora ou estiver assistindo depois também. Boa E noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário. a gente vai deixar gravado, aos poucos as pessoas vão chamando aí, galera, o pessoal. Geralmente o pessoal depois assiste gravado, né? Muita gente no domingo. Eu gosto do domingo porque eu acho que no final do dia é um horário mais tranquilo. O pessoal está chegando, aí já tem 5 pessoas. É um bate-papo, gente. Eu vou tentar ver se aparecer alguma pergunta, eu vou tentar ler para o Vitor. Mas é um bate-papo sobre nutrição, né? Eu vou começar já te perguntando se tem diferença de dieta para nutrição ou se é a mesma coisa. Vamos lá. Nutrição é como a gente fala sobre tudo que tiver a ver com alimentação, né? E dieta é você ter uma alimentação que preconiza bons hábitos alimentares. A nutrição não necessariamente vai estar falando dos bons hábitos, já a dieta, ela já preconiza que você está falando de bons hábitos, saudáveis, no caso. E pegando esse gancho aí, né? Como a nutrição ela funciona na saúde física, os atletas, né? Para as pessoas que só querem se cuidar, se tem diferença, se a alimentação, uma má alimentação pode ser nociva ao organismo e a saúde mental, se ela pode afetar, a gente comer mal pode afetar a nossa saúde mental. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Vamos lá. Falando em relação, por exemplo, à atividade física, né? Uma pessoa que faz atividade, um atleta. E qual o problema da nutrição quando ela não está bem planejada para a pessoa, né? Você às vezes deixa de ter um bom rendimento, você pode sentir cansaço, você pode não obter os resultados estéticos que você gostaria também. Então acaba que você promove um esforço físico ali. Você tem um treino bom, você às vezes tem um sono adequado, mas a nutrição você entrega na mão de Deus. Aí você tem dificuldade em atingir aquele resultado, seja estético ou a saúde mesmo, porque a deficiência de nutrientes, ela também promove sintomas que estão ligados à cognição. Então, você deixa de render no trabalho, você deixa de render no seu dia a dia, até nas atividades diárias, assim, você sente falta de memória, sente falta de disposição. Então, não são só os atletas que sofrem, né, com falta de performance. E deixa eu te perguntar uma coisa, que geralmente o pessoal foge, porque tem sempre aquele papo, eu vou no nutricionista, eu vou passar fome. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A pessoa passa fome mesmo? Olha, vamos lá. Quando a gente fala de pessoas normais, saudáveis, não é necessário você passar fome, porque hoje a gente, com o conhecimento que temos hoje em dia aí sobre fibras, proteínas, carboidratos, gorduras, a gente já sabe calcular uma dieta onde você não precisa sentir fome e você consegue chegar no resultado que você quer. Aí também vai depender do profissional que está contigo também na hora de prescrever a sua dieta, porque se ele não tiver esse conhecimento, realmente você pode acabar passando fome. Também quando você vai seguir dieta de influenciador, vai procurar solução na internet, né? Muitas vezes você procura ali uma dieta que sirva para você, mas que não foi calculada para você. Então você vai ter dificuldade, às vezes pode passar fome, depende também do objetivo. Quando a gente lida com atletas de alta performance, dependendo em alguns momentos, a gente pode até passar uma fomezinha. No fisiculturismo isso é bem incomum, mas é só por uma pequena etapa de tempo, mas não visando o emagrecimento.
né? Aí já é uma coisa mais ligada à performance. O cara tem que chegar no peso ideal, né? Isso também tem que secar para poder aparecer E mais os músculos, né? exatamente. No caso, assim, um atleta que às vezes precisa bater peso, isso aí já preconiza que a gente tem que ter, às vezes, um mecanismo para poder realmente fazer ele perder peso muito rápido, mas não necessariamente ser um peso de gordura, geralmente é mais peso líquido, de água que a gente tira nesse momento. E deixa eu te perguntar, as pessoas normais como nós, dá para entrar numa dieta para ganhar massa magra, por exemplo, na academia? Porque tem muito isso, né? Que não adianta a pessoa só malhar e não se É, alimentar direito, ou fazer uma dieta e não ir para academia. É um conjunto, né? Um somatório de forças, não é isso? isso, exatamente. Porque, assim, as pessoas, às vezes, elas também acham que você só fazendo dieta vai fazer você ganhar músculo, sendo que você precisa dar o estímulo necessário para isso acontecer, que é você ir para academia, você levantar peso, você fazer uma atividade física que vai ter um estímulo ali para fazer o seu músculo é, demandar crescimento, demandar ficar maior, mais forte, né? Porque daí ele vai conseguir depois nos outros exercícios, nos próximos treinos, conseguir carregar uma carga maior, fazer um número maior de repetições, ou seja, sofrer uma adaptação metabólica. E para isso acontecer, precisa ir para academia, precisa dar pancada no músculo, não é só ir lá e levantar pezinho pequeno e tal, fazer pouca repetição, realmente exige uma evolução e uma constância. E assim, a dieta, querendo ou não, ela fornece os nutrientes para isso, desde que a pessoa também consiga exigir esses nutrientes de serem absorvidos. Por isso que você precisa também ter um treinador adequado, um treino bem montado, planejado para a sua evolução. Então, não é só a dieta que precisa de frequência e constância. O treino também precisa. Eu não posso nem falar nada. Eu sou rato de academia, então eu não Aham. posso, eu não sou A exemplo gente para os gosta. sedentários. Eu sou muito focada no treino, eu tento me alimentar bem também. Já fiz dieta com nutricionista. Eu tenho que voltar agora, eu vou marcar uma consulta com você. Vamos marcar assim, Nádia. Vamos. Deixa eu te perguntar outra coisa. Focando agora na doença, né? Eu Uhum. lembro, teve uma época que o meu pai, ele estava com o ácido úrico alto. E aí eu Sim. chamei uma nutricionista para fazer uma dieta para ele. Menino, eu fiquei impressionada. O ácido úrico dele despencou. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o quanto a alimentação sem medicamento muitas vezes pode reverter quadros como o ácido úrico, por exemplo, né? Ela pegou, falou para meu pai tudo em detalhe, verduras, alguns legumes ele não podia comer por causa de ácido úrico, né? Então, eu queria te perguntar, por exemplo, uma pessoa em depressão, ela, eu sei que muitas vezes a depressão, né, ela é causada por carência de algum tipo de vitamina, de nutriente. Então, algumas pessoas só com uma dieta, que estão em depressão, às vezes elas nem precisam de medicamento. Fala um pouquinho Então, disso. vamos lá, né? Eu acho assim que cada pessoa é um indivíduo diferente. Essas pessoas que às vezes têm uma deficiência intestinal, por exemplo, elas podem estar agravando, por exemplo, alguns problemas ligados à cabeça mesmo, à função cerebral, como a depressão. Você pode tratar ela com alimentação também, mas não é em todos os casos que ela vai realmente auxiliar de uma maneira assim que você possa dizer assim, ah, não, a alimentação curou a depressão. Não, eu acho que ela, em conjunto com os medicamentos, né, porque é um trabalho multidisciplinar, ela pode atuar de forma muito positiva nos benefícios que você pode ter ali através da alimentação. Você pode ter sintomas como, por exemplo, a constipação intestinal. Tem muita gente com depressão que sofre com isso. De repente, a gente trabalhando, atuando para melhorar ali o trânsito intestinal, melhorar a absorção de nutrientes, adicionar fibras, trabalhar a microbiota da pessoa, isso reflita de maneira que pode trazer benefício também nos sintomas de depressão. Então, assim,
por conta de, por exemplo, a serotonina e a dopamina também serem neurotransmissores que você tem em muita quantidade no seu intestino, que é ali onde tem a maior quantidade, isso também tem um fator que pesa hoje na hora da gente tratar a depressão. Não quer dizer que vai curar, mas que tende a trazer benefícios para quem tem depressão, geralmente traz. Porque você regulando o intestino vai melhorar, por exemplo, a questão da produção de serotonina e dopamina também, que pode Nossa, estar muito legal, comprometido. muito interessante. Porque realmente, quer dizer que a pessoa em depressão é por causa da medicação que ela tende a ter a constipação, ou já é assim, o deprimido ele pode ter um intestino mais preguiçoso? Então, dependendo da alimentação que a pessoa vem tendo ao longo dos anos, às vezes a pessoa sofre de constipação e demora anos para tratar porque ela não acredita que a alimentação às vezes seja a causa do problema da constipação dela. Mas também há medicamentos que causam constipação, que nesse caso, às vezes a gente consegue atenuar algumas coisas, mas também tem que tomar muito cuidado para não prejudicar com a absorção também de alguns medicamentos. Então, tudo isso tem que ser estudado com o nutricionista, com o médico também, por exemplo, endocrinologista ou psiquiatra também, que esteja acompanhando o caso, porque você tem que regular o intestino, mas também tomar cuidado com os medicamentos que você tá ingerindo. Todos eles têm colaterais, você tem que ver qual é aquele que é melhor para você, o seu médico no caso, e o nutricionista vai ver o que ele pode melhorar na alimentação para melhorar, por exemplo, a sintomatologia do paciente relacionada a essa questão dos sintomas causados, às vezes, pelo medicamento, né? Mas isso traz benefícios também em todas as áreas que você tem na alimentação também, porque você vai se sentir melhor quando você conseguir ir no banheiro, você vai regular a questão de produção de serotonina, então você vai ter melhoras na questão de bem-estar, sensação de se sentir bem ao longo do dia, porque a serotonina seria o hormônio relacionado a você se sentir bem, e não sentir animado. E já a dopamina já seria o hormônio que seria responsável por você se sentir motivado. Quando você conquista alguma coisa, chega a algum objetivo, você libera mais dopamina. Então você geralmente tem uma relação com a dopamina e a serotonina de altos e baixos, que precisa variar durante o dia. Então, por exemplo, na alimentação você tem alguns alimentos que têm maior teor de triptofano, né? Chocolate, que o pessoal gosta muito. Então, assim, esse triptofano, ele é um precursor de serotonina. Então, quando você ingere alimentos que contêm triptofano, você tende a ter mais recurso para produzir serotonina também. Não necessariamente vai virar serotonina, mas se você tem mais ele presente ali no organismo, isso também tá disponível para se tornar serotonina. Dá um exemplo aí de um alimento saudável que ajuda nisso. Vamos dar a primeira dica para o povo. Quem não Eu quer acho assim, ter bastante serotonina? um alimento seria, no caso, até o chocolate. Ele seria um bom alimento, né? Só que não são todos assim. Assim, você precisa ter a serotonina, os aminoácidos que você tem ali, vai ter na carne, no ovo, no leite. Então, assim, não é bem assim qual alimento específico que vai te dar mais serotonina. Você precisa também de outros aminoácidos para produzir outros neurotransmissores que também são importantes. Então, é assim, é um conjunto. A maior dica que eu dou assim, em relação ao que comer, né? Seria aquela questão da variedade no prato, assim, quanto mais cores, melhor. Isso vale para os vegetais, vale também para as carnes, vale para tudo que você come. Você tem que ter uma variedade de legumes, você tem que ter uma variedade de carnes, às vezes, ao longo da semana. Você tem que ter uma variedade de, às vezes, por exemplo, dos grãos que você come. Você está comendo arroz, você pode substituir pela batata, às vezes. Então, isso aí vai de acordo com a sua individualidade. Você falou da batata aí, deixa eu te perguntar uma coisa que é uma dúvida que eu sempre tenho, né? A batata e o. Aqui no Brasil o pessoal chama de mandioca, mas lá no Rio é aipim. Aipim. Qual a diferença, assim? Que todo mundo fala, o aipim é mais saudável que a batata. A batata doce também é mais saudável que a batata. Você pode Olha, dar só uma explicaçãozinha sobre isso? posso.
Assim, no caso, a batata, se eu não me engano, ela tem um teor de fibras um pouco menor do que o aipim ou a mandioca. Mas em questão assim de nutrientes, eles são quase idênticos, né? Eu costumo assim utilizar mais a batata na dieta das pessoas por conta de digestão. A mandioca, eu acredito que às vezes ela, por ser mais fibrosa um pouco, possa dificultar a digestão em algumas pessoas. Mas a questão de quantidade de calorias por porção, vamos dizer que elas são praticamente idênticas. Então, se você consome 100 gramas de batata, acho que a mandioca ou a aipim ali vai ser em torno disso também, no máximo 10 gramas a menos, por exemplo, mas não vai te impedir de obter o resultado que você teria comendo um ou outro. Vai ser o resultado de você emagrecer, vai ser praticamente o mesmo. Em questão de saúde também, é bom você variar. Ou, por exemplo, comer um pouco de um com um pouco do outro. E a batata doce também entra nesse rolo aí? Tranquilo, a batata doce também é assim um tubérculo que você é interessante você estar consumindo também, se você gosta, Eu porque tem adoro. gente que eu já enjoei. Eu sou do tempo que bodybuilder fazia dieta de que era batata doce e frango. Então nessa época aí eu consegui enjoar de batata doce pro resto da minha vida. Acho que não tem que Nossa, eu estar muito adoro bem batata temperada. doce. Assim, para dieta ela é ótima também, para quem gosta. Para quem não gosta, não é obrigatório comer. E, Isso já é uma. e, e o ovo, né? Que o ovo ele passa de vilão a herói. Tem época que ele é o vilão, tem época que ele é o herói. É uma bagunça assim com o ovo. E eu amo o ovo também. Eu, assim, para mim, o ovo na dieta, ele é praticamente assim um dos melhores alimentos em questão de custo-benefício que tem para você consumir proteína. Ele entra na dieta de praticamente quase todo mundo, assim, porque ele, aí menos um amigo meu aí que ele já enjoou também, né, o Alan, Tem um já menino você. que entrou aqui, é o Alan. Ele falou que você é o melhor nutricionista de Brasília. Rapaz, obrigado, Alan. Também o Alan é parceiro meu aí, personal trainer, excelente profissional. Esse cara eu recomendo aí fácil. Para quem quer ter resultado, pode procurar o cara. Ele é fera. Quer dizer que Um abraço, Alan. o ovo, o Alan enjoou, mas eu não enjoo de ovo. Só não como ovo cru. Ovo, Ovo mexido, ovo ovo cru não é cozido. nem recomendado. Meu Deus do céu. Eu Vamos adoro ovo. cuidar aí. Salmonela, outras coisas que pode ter aí. Não é legal você comer o ovo É, não. cru. Você não Ovo perde cru não propriedade rola. cozinhando ele, nem nada. Mas como a gente estava falando, realmente, a questão do ovo é uma praticidade, né? Porque é prático de consumir, prático de fazer, é barato. E você tem uma boa quantidade de aminoácidos que são importantes para a hipertrofia. Então, geralmente, assim, eu gosto de utilizar ele na dieta por conta de ser uma excelente fonte de proteína. Ai, já precisamos conversar. Eu quero ficar mais forte, Bora, bora. sem tomar bomba. Eu Feita sou uma contra, bomba. eu sou contra drogas. Tá, E deixa eu te joia. Não, perguntar, vamos. falar em dieta, explica um pouco desse negócio de dieta mediterrânea, dieta DASH. Dá para você falar um pouquinho disso para o pessoal? Porque eu mesmo não faço ideia. Ah, sim. É porque hoje em dia, né, tem algumas dietas com nomenclaturas diferentes para poder, né, tipo, dar uma instrução maior sobre alguma forma de tratar doenças ou obter resultados rápidos, milagrosos. E tem aquelas dietas culturais, né? A dieta do Mediterrâneo, ela é mais cultural mesmo, né, regional. Ela é uma dieta que preconiza que você tem que comer mais alimentos naturais, que não são industrializados, não são enlatados, não são, você tem que consumir tudo da forma mais natural possível. Então, você não pode, deixa eu ver, seria uma dieta bacana para quê? Para a saúde, também para resultados estéticos, mas ela também fala que você tem que consumir boas gorduras, oleaginosas, amendoim, azeite, mas tudo assim que você for consumir, se não tiver ajustado para a sua necessidade individual, pode te trazer malefícios. Não é porque é a dieta do Mediterrâneo que ela vai ser saudável em quantidades que não estejam planejadas para você. E a dieta DASH, ela é uma dieta que é uma nomenclatura em inglês, que seria abordagens nutricionais para parar a hipertensão. Então, no resumo, ela seria parecida com a dieta do Mediterrâneo, alimentos mais naturais, não enlatados e tudo. E ela também é uma dieta que fala para consumir pouco sódio. Né? Peraí.
E assim, por conta da hipertensão, né, o sódio, e os outros alimentos ali, eles também auxiliam você a ter um controle melhor também da sua hipertensão. Por quê? Porque além de você estar promovendo ali a redução de consumo de sal na sua dieta, ele também vai estar diminuindo também o sódio que tem nos alimentos que você está consumindo, por exemplo, no mercado, que você vai comprar um enlatado e ele vem cheio de sódio. Então você também está controlando o sódio na sua alimentação inteira. Mas a base dele é a mesma, nada de alimentos enlatados, tudo da forma mais natural possível. São bem parecidas assim. E agora me deu mais duas perguntas para eu te fazer. Uma delas é em relação ao sal, que tem agora esse monte de sal, né? É, O sal, sal de como é o Himalaia. nome daquele rosinha mesmo que eu esqueci? Tem isso mesmo, que um sal é mais saudável que o outro? Então, vamos lá. Isso é uma coisa que possuem lados na nutrição. Tem pessoas que defendem um lado que sim, você tem benefícios no sal rosa do Himalaia, que vem, por exemplo, menos partículas de plástico lá dentro por conta da forma que ela é extraída, aquele sal. Mas eu não concordo com isso completamente. Porém, pressupõe-se que o sal refinado de cozinha pode ser que contenha micropartículas de plástico e tal. O quanto isso vai te fazer mal, realmente não é possível afirmar, né? Porque tudo que a gente consome hoje em dia está, de certa forma, contaminado. Então, não dá para levar uma abordagem dessa muito ao pé da letra, né? Senão a gente deixaria de consumir a maioria dos alimentos, porque as próprias frutas e legumes que a gente consome, de certa forma, são contaminados, né? Sim, Então é principalmente, difícil. principalmente com agrotóxico, né? As verduras, o morango, né? Sofre o morango, e aí tem os orgânicos, mas eu nem vou entrar nessa seara aí, não. Assim, Porque isso é papo com uma outra live. e Mas deixa eu... complementando, Ah, só a questão do sódio, assim, em questão de resultado, de você ter menos problemas de hipertensão ou coisa parecida por estar consumindo sal rosa, não tem diferença. No final é sódio, entendeu? Os dois são, no final mesmo, assim, não tem muita diferença. olha, aqui ele está pedindo para você explicar sobre a influência do refrigerante zero na dieta. Se há alguma interferência. E é interessante o refrigerante que eu simplesmente parei de tomar refrigerante já tem alguns anos. E eu emagreci na época, eu só tomava Coca Zero, eu era viciada em Coca Zero. E eu parei totalmente. E é impressionante a quantidade de peso que eu perdi só parando com refrigerante. E eu tomava Coca Zero, cheio de sódio, né? Que retém Uhum. líquido. Pode falar um pouquinho disso aí. Tá bom. Vamos lá. Eu vou te falar a minha opinião como profissional sobre a Coca Zero para a saúde e para o emagrecimento. Para a saúde, realmente eu concordo que ela não é muito favorável. Por quê? Porque ela vai acabar com a sua microbiota intestinal, seja ele refrigerante com açúcar ou sem açúcar. Então, assim, se você está consumindo um refrigerante zero, em excesso, ele pode desregular a sua microbiota. Desregulando a microbiota intestinal, você está prejudicando a absorção de vitaminas, nutrientes, os próprio carboidrato, proteína, tudo que você consome pode estar sendo prejudicado por você estar com a microbiota desregulada. Ponto. Em questão de emagrecimento, vamos lá. Eu vou fazer uma comparação. Um é um refrigerante normal, por exemplo, a Coca, e a Coca-Cola ali você tem, por exemplo, 150 calorias de açúcar. E tem a Coca-Cola Zero, que você, na mesma quantidade, não tem absolutamente nenhuma caloria. Porém, possui adoçantes. Então, assim, falando de emagrecimento, não deveria prejudicar o seu emagrecimento. Não é para prejudicar o emagrecimento na questão metabólica. Você não vai estar consumindo calorias através da Coca-Cola Zero. Porém, ela pode ativar o seu paladar, né, por coisas doces, e isso acaba que te influencia em você, às vezes, querer beliscar alguma coisa que não esteja na sua dieta. Então, se você está tomando um refrigerante zero, às vezes, para compensar essa coisa do paladar doce, isso pode te estimular a furar a dieta com outras coisas, mas não vai impedir o emagrecimento. Interessante. E não retém líquido por causa do excesso de sódio? Todo mundo fala isso, que o refrigerante tem muito sódio. Então, Nádia, assim, hoje
Eu já fiz uma comparação no meu Instagram com uma latinha de Coca-Cola Zero. Eu não sei se ela ainda está lá, porque eu acho que eu tive que deletar essa postagem. Uma refrigerante zero e uma água mineral. E a concentração de sódio nas duas são iguais, numa garrafinha de água de 500 ml que você compra no mercado e um refrigerante zero, por exemplo, de Coca ou Pepsi zero que você compra no mercado. A concentração de sódio é em torno de 30 a 40 miligramas por latinha. Então, assim, é muito pouco, na verdade. É a mesma que tem na água mineral. Então, tipo, é Nossa, mas isso é uma confusão que fizeram por muito tempo, eu entendo. Mas nossa, não. mãe, estou impressionada agora. Isso aí eu não É, sabia. A minha, então, assim, eu não estou defendendo o uso da Coca-Cola zero, muito pelo contrário, nenhum refrigerante zero. Porém, se a pessoa está consumindo, por exemplo, refrigerante normal e ela substitui pelo refrigerante zero, eu acredito que seja uma troca muito favorável. Você pega um que vai só tá te trazendo malefícios e você está pegando um outro que está te trazendo menos malefícios. Então, assim, é uma troca assim que você está tornando a sua dieta, né, mais saudável. Não quer dizer que seja a melhor opção. A melhor opção é não tomar refrigerante. porque então, já estão crucificando agora os adoçantes também, né? Dizendo que os adoçantes não fazem bem. Então tem já cada vez tem um vilão diferente e a gente vai vivendo, né? Isso. Os jornais vivem de polêmica, a gente vive de ciência e a gente vai conversando com eles de acordo com o possível. Os adoçantes, assim, só adicionando uma informação, né? Porque saiu um estudo que falava lá que os adoçantes, se não me engano, a sucralose causava câncer. E aí eles fizeram uma reportagem em cima disso, né? O OMS se declarou e depois foram ver o estudo e assim as quantidades que teriam que ser utilizadas ali para poder causar algum malefício seria coisa de mais de 2.000 garrafinhas de Coca-Cola, por exemplo, por dia. Então, assim, Coca-Cola zero, né, no caso, por conta do adoçante. Então, assim, ninguém consome 2.000 garrafinhas, 2.000 latinhas de Coca todo dia. Então, é uma situação absurda e também é um estudo que foi realizado, se não me engano, com ratos. Então, é difícil você se concluir alguma coisa baseada em apenas um estudo e também com esse tipo de informação, assim, que foi meio que interpretada de uma forma com viés, né? Sim. Eu vou fazer uma pergunta, mas a gente vai continuar essa dos líquidos, mas é só uma pergunta para eu não esquecer. Entre os legumes, né? Por exemplo, eu gosto muito de fazer salada, para mim, eu adoro repolho cru, aquele repolho roxo, eu faço salada de repolho, cenoura e beterraba cru. E eu gosto também de fazer cozido. Tem alguma diferença na dieta você comer o alimento cru, nesse caso, né? Beterraba, cenoura e repolho, e ele cozido? Para nutrição nossa, tem alguma diferença? Ou pode ser, tanto faz como tanto fez? Todos dois são tão bons. Olha, teoricamente, seria melhor você sempre consumir eles da forma mais natural possível para você obter e manter todos os ingredientes, ou todos os nutrientes, né, que tem ali nos vegetais, nos legumes. Não é tão interessante por conta disso você refogar, por exemplo, os legumes. Seria melhor você fazer eles em vapor, por exemplo, que daí você não perde os nutrientes que tem ali no líquido, por exemplo, quando você refoga, né? Mais da questão de você consumir metabólica no seu metabolismo, por exemplo, digamos, para constipação ou para você, por exemplo, você quer prender o intestino, né? Vamos dizer assim. Você, de repente, se você consumir eles cru, eu acredito que você vai causar mais uma constipação. Agora, se você consumir eles cozidos, você tende a você estimular o seu intestino a se locomover mais. Então, você facilita do alimento também se mover no seu intestino. Também por conta do calor, né? Que você também está consumindo um alimento quente, e isso também vai estimular também de você se movimentar um pouquinho mais, tanto seu intestino também. Interessante. Em Você falou questão de tanto, fibra, hã? você falou bastante de constipação. O meu caso é o contrário. Eu tenho uma tendência a ter problemas de diarreia. Então, para mim, o cru seria mais saudável. Provavelmente
você obteria mais benefício do cru. E isso também tem que ver se essa diarreia está sendo causada por exemplo, às vezes, consumo de água que pode não estar adequado, de fibras, de repente lactose. Tem que ver, muitas coisas podem estar causando também a diarreia, não só a questão dos legumes como eles são consumidos. Qualquer coisa eu fico solta, mas é melhor do que ter prisão de ventre, né? Porque eu vejo aí pessoas que sofrem com prisão de ventre, não é fácil, é muito ruim mesmo. Isso, E, porém, pensa só, se você está tendo diarreia, às vezes você não está tendo uma absorção ideal dos nutrientes que você está consumindo também. Aham. Pode estar te prejudicando isso também. E você falou da água aí, né? Fala um pouquinho aí da importância, né, da ingestão de água diária. Quanto você acha que uma pessoa precisa ingerir de água por dia? Porque uma coisa que eu já vi uma vez, eu li em algum lugar, que quando você sente sede, é porque você já está desidratado. E eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, da importância da ingestão de água, né? Principalmente para a função renal aí, né? Para não ter perigo para os rins, né? E também a quantidade. Aqui a gente vive num local que é extremamente seco, né? Então que a gente vai precisar de mais água do que em lugares aí que tem uma umidade maior. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tá, vamos lá. Na nutrição, né, quando a gente vai calcular uma dieta, geralmente a gente também prescreve uma quantidade de água ali que seja ideal para a pessoa, né? E a gente leva em consideração algumas coisas, como, por exemplo, atividade física, é, a rotina da pessoa, com quem que ela trabalha. Então, tudo isso influencia nesse cálculo. O cálculo é bem simples, só que a gente também tem que analisar o contexto maior, que nem você falou, assim, pô, a pessoa em Brasília, que tem um clima ali mais seco, né? Em comparação, de repente, com um lugar que tem um clima mais chuvoso e uma umidade mais alta, de repente a ingestão hídrica é completamente diferente. Então a gente tem que analisar o contexto também. Uma das maneiras que a gente avalia se a ingestão hídrica está legal é ao decorrer do dia, a sua urina geralmente tem que estar com uma cor mais transparente, mais parecida com a própria água. E não aquela coisa amarelada escura. Se você está urinando e você nota que está com uma coloração muito escura ou amarelada, é porque você está ingerindo provavelmente pouca água. Só de manhã mesmo, a primeira urina do dia, que a gente não leva em consideração isso, porque durante o jejum do sono você acumula toxinas, né? Que você tem que liberar, e aí de manhã você libera. Mas ao decorrer do dia é importante a urina estar bem mais clara. Eu, por exemplo, eu tomo complexo B, né? Todo dia. E aí as primeiras urinas, elas são mais escuras. Eu acho que por conta do complexo B. Mas eu tento tomar pelo menos aí quase 3 litros de água por dia. Eu consegui, eu não bebia água, eu era uma pessoa que não bebia água, e hoje eu ando com uma garrafa para onde eu vou. Então, onde eu tô, até quando eu vou no médico, eu levo a garrafa d'água. Né? Eu comprei uma garrafa de 800 ml e assim, eu encho ela 3 a 4 vezes no dia. E eu acho que realmente mudou demais até mesmo a ida ao banheiro, né? Acho que até para o intestino é muito bom, né? Ingerir mais água. Mas e a água ainda é mais saudável. A água é mais saudável do que a Coca-Cola, né? Com Mesmo certeza. só de sendo igual. Mesmo só de sendo igual, eu prefiro a água, só para ficar bem claro também. E deixa eu te perguntar uma coisa: a carência de nutrientes pode levar a pessoa a ter problemas mentais, assim, a saúde mental mesmo, e, por exemplo, amnésia, esquecimento. Pode. Você pode falar um pouquinho disso? Claro, claro. Então, assim, ó, a deficiência de nutrientes, até de minerais, de vitaminas, por exemplo, o próprio magnésio, né? A gente sabe que prejudica ali o sono, a concentração, a vitamina D, já tem vários estudos ali que indicam que se você não tiver com uma vitamina D também regular, você pode prejudicar também seu foco, sua concentração, disposição, produção de energia, absorção de outros nutrientes. Então, vamos dizer assim, a própria deficiência de alimento, você está comendo muito pouco nutriente também, afeta seu humor, sua sensação de bem-estar,
sua disposição, sua falta de energia. Então, assim, tanto a carência, não só a carência de nutrientes, também como o excesso de alguns nutrientes pode te causar malefícios nesse sentido. O excesso de carboidrato, por exemplo, pode te deixar letárgico, pode te deixar com a disposição péssima, com sono, com picos de fome também ao longo do dia, de estresse. Então, não é só a carência, mas o excesso. Por isso que a gente tem que preconizar sempre o equilíbrio, que seria aquilo que é o seu equilíbrio, né? Cada um tem a sua individualidade. O corpo humano, ele é muito adaptável também. Então, a gente precisa também, por exemplo, de exame de sangue para avaliar se o seu normal tá bacana ou se você realmente precisa corrigir alguma coisa que esteja em déficit ou que esteja também acima do que você deveria ter. Então, por isso que não é legal você sair tomando todas as vitaminas e minerais que você vê para comprar numa loja, porque se você não está tendo um déficit daquilo, às vezes você pode pecar pelo excesso também. Eu fui numa médica outro dia que ela falou que a vitamina D, o ideal é ela estar tipo em torno de 70 por conta da imunidade, melhora muito a imunidade, que os parâmetros normais hoje em dia já tem que ser modificado. Você tem alguma coisa, assim, alguma dica em relação à vitamina D, a importância? Que eu lembro na época que a Covid veio com força aí, falaram muito que quem tinha vitamina D baixa tinha maior propensão de morrer por causa da Covid. E aí, o que você poderia falar alguma coisa sobre isso? Eu te falei que eu... Vamos lá. Eu penso o seguinte, a maior dica que eu dou para a vitamina D, tanto para quem consome ou não consome, é pegue sol. Se você não pegar sol, você também não vai absorver aquela vitamina D que você está ingerindo de forma oral. Então, assim, pelo menos 10 a 20 minutos no sol aí diariamente, de preferência logo ao acordar também, porque quando você acorda e você pega a primeira luz de sol, aquilo lá também atua no seu sistema hormonal, libera hormônios específicos, regula o seu ciclo circadiano. Então não vai acordar e ficar tipo no escuro de novo, querendo dormir de novo, que isso é péssimo. De preferência, quando você acordar, já pega um raio de sol, fica ali um pouquinho, medita ali 5, 10 minutos. Isso aí já vai fazer uma diferença para você na sua vitamina D, muito maior às vezes do que consumir ela via oral. Mas é importante você também estar realizando exames para você ver se é necessária a suplementação de vitamina D. Então eu estou fazendo certo. Eu vou para academia, eu saio daqui de casa 5h15 da manhã, está escuro ainda. Mas quando eu volto, eu venho andando pela rua, já venho 7 horas da manhã, e eu ando 10 minutos no sol. Tá bom, então, né? Tá ótimo, tá ótimo. E Ah, então. também, assim, né, tem uma vertente hoje que defende até você pegar um pouco do sol do meio-dia, né? Não é ficar 1 hora no sol do meio-dia, mas coisa de 5 a 10 minutos, né? Já é já é uma estimulação ali suficiente, às vezes, para você também em relação à vitamina D. A questão do sol do meio-dia, realmente a gente só não pode ficar lá 1 hora, igual o pessoal realmente fala que aí é perigoso. Agora, se você ficar 5 a 10 minutos ali, não diretamente no sol também, às vezes, você já tem uma produção de vitamina D legal também. E absorção também do que você está consumindo. Em relação ao sono também, né? Quer dizer, uma boa alimentação melhora até o sono, né? O funcionamento cognitivo. E aí, o que você poderia falar a respeito do sono? Porque hoje em dia o que a gente mais ouve falar são pessoas que têm problema para dormir, né? Não Uhum. conseguem dormir. E eu vejo muito aí a ansiedade, né? Que afeta bastante. As pessoas também ficarem no celular ou com a televisão ligada e ali aquela luz também, né? Que vem do celular, isso também tem dificuldade com a melatonina, né? Da gente poder dormir. Mas o que a gente poderia falar a respeito da nutrição e o sono? E também aí o funcionamento cognitivo. Sim, né? A nutrição no sono, ela promove, assim, tem bastante importância, tanto na qualidade do sono, quanto durabilidade do sono. Você pode estar, às vezes, com o sono sendo prejudicado, às vezes, pelo excesso também de consumo, por exemplo, de certos nutrientes. Se você consome muito carboidrato, por exemplo, à noite, às vezes você pode acabar sentindo, como eu posso dizer,
a própria insônia, você pode acabar acordando no meio da noite, tendo dificuldade para dormir, acordando com sede também, porque o carboidrato, às vezes, ele exige uma absorção de água também depois que você ingere, e aí você vai dormir, não bebe água, e aí sente sono no meio da noite e acorda para beber água. Então você afeta a qualidade e a durabilidade do sono, por exemplo, por isso. Algumas coisas também, como o sono muito alerta, às vezes aquele sono muito leve, que a pessoa acorda por qualquer coisa também, a alimentação influencia nisso. Alguns hormônios também que deveriam estar sendo produzidos em alguns momentos, você não produz, às vezes, que nem você falou, a questão do celular, a tela ali ligada na sua cara, tudo isso aí está influenciando também na qualidade do sono. Tanto que hoje em dia tem o que a gente chama de higiene do sono, que são formas que a gente tem de pequenos hábitos que podem melhorar a qualidade do sono, para você poder ter um sono com qualidade melhor, um sono mais profundo, que você não fique acordando no meio da noite, que você não sinta. Até questão de pesadelos, eu já vi com associação a excesso de consumo, por exemplo, de açúcar antes de dormir. Então, geralmente à noite, eu preconizo mais uma alimentação, a não ser que você vá acordar e fazer uma atividade física muito intensa, eu acho melhor você consumir mais proteínas e saladas e fontes de gorduras boas antes de dormir, para você não ter aquela alimentação que a gente chama de pesada, assim, antes de dormir, que seria aquela com massas, com carboidrato, com pizza, que geralmente deixa o sono horrível no dia seguinte. E uma coisa assim, que eu, depois que eu comecei a trabalhar com PNL, fazer meus cursos de PNL, né? Uma das coisas que sempre os professores falam a mesma coisa, é a atividade física, uma boa alimentação e uma boa noite de sono. São fundamentais para você poder se reprogramar, programar sua mente. Se você não tiver essas três coisas, esquece, não vai funcionar com você como funciona com uma pessoa que realmente faz atividade física frequentemente, né? Faz uma boa alimentação. E uma das coisas assim que eu tenho tentado fazer bastante é não comer muito tarde. Então eu procuro jantar bem cedo e no máximo mais tarde um pouco, de repente eu tomo um chá mais tarde antes de dormir. Então eu procuro jantar bem cedo. Isso também ajuda na noite de sono. Você se alimentar Ajuda. algumas horas antes de deitar para dormir. Ajuda, mas isso é, por exemplo, a sua individualidade metabólica, digamos assim. Digamos que há pessoas que se alimentam com alimentos mais pesados à noite e têm uma digestão, às vezes, melhor, e aí conseguem digerir aquele alimento bem até o momento que ela entra no momento de dormir, e aí isso não afeta a qualidade do sono dela. E pessoas que precisam de um tempo maior para digestão, e aí isso aí acaba afetando o sono, porque pode estar comendo 2 horas antes de dormir, mas se tiver ainda sendo digerido e você começar a dormir, pode ser que afete a qualidade do seu sono. Uma outra coisa, por exemplo, é a carne vermelha mesmo. Ela tem uma digestão mais lenta do que as carnes brancas. Então, se você consumir carne vermelha à noite, isso às vezes pode estar prejudicando a sua digestão, tornando-a um pouco mais lenta, e aí você está com sono um pouquinho pior do que estaria se estivesse comendo uma carne mais magra, mas é uma carne de frango, de peixe, ou o próprio ovo mesmo. Em relação ao café, que eu ouço também isso, o café, você depois de um certo horário, o último café deve ser tipo 3 horas da tarde. Uhum. Porque o café demora a sair, né, do organismo e você pode ficar mais excitado para dormir. Isso é verdade ou é mito? É verdade, a cafeína, ela afeta muito assim essa parte do sono porque ela desregula o ciclo circadiano. Depois de você consumir a cafeína, depois de um certo horário, geralmente a gente fala 3 horas, 4, 5 horas. Isso aí vai depender também de cada metabolismo. Porém, uma regra geral depois de 5 horas da tarde não é recomendado o consumo de cafeína, porque pode e vai afetar a qualidade do seu sono em algum grau. Mesmo que você acha que não esteja afetando, ele está lá afetando a qualidade do seu sono, sim. Não é porque você não sente que você não está tendo problema. Também, às Ótimo, vezes, a pessoa não associa a causa do problema ao consumo da cafeína também. Isso acontece muito. muito bom. E agora é uma parte que muito me interessa. Como é que pode a nutrição aí, né? Dá umas dicas aí para a galera que gosta de puxar ferro.
Vamos como lá. eu, dicas assim para quem malha, que quer ganhar massa, o que ela precisa mais, o que precisa olhar mais, o que precisa comer mais? Vamos lá, isso aí é uma pergunta muito complexa, assim, porque cada pessoa vai ter uma necessidade. Às vezes pode ter uma pessoa que precise mais de carboidrato e uma pessoa que esteja faltando proteína na dieta, e aí, teoricamente, essa pessoa também, né, teria uma necessidade diferente da outra. Então, vai depender de cada indivíduo. A maior dica que eu dou é variedade de alimentos no prato, consumir proteína também adequada, quantidade adequada, ver se você também está consumindo carboidrato suficiente, ali, fonte de energia para o seu treino, para você ter um treino de qualidade. É, você está se alimentando também com uma frequência ao longo do dia, comendo proteína dividida ao longo do dia. Você não tem estoque de proteína do seu corpo. Se você está usando a proteína do seu corpo, você está usando a proteína do seu músculo, provavelmente, ou do seu cabelo, ou da sua pele. O seu corpo ele vai tirando proteína de onde tiver. Só que assim, o carboidrato, ele tem ali estoque de glicogênio, que fica no músculo e no fígado. Então, carboidrato você tem disponível ali para você usar como energia. A gordura você também tem disponível ali. A gente tem o nosso tecido adiposo, tem a gordura que fica também dentro dos nossos músculos, órgãos. A gordura está ali para você gastar como energia. Já os aminoácidos, as proteínas, não. Então você precisa consumir proteína ao longo do dia, de preferência em 4 refeições pelo menos, para você não usar a sua proteína como um recurso para outras coisas que senão a hipertrofia, a síntese de massa muscular que você precisa da proteína para isso. Então, para ganhar músculo, tem que comer proteína ao longo do dia para não comer a proteína do Exatamente. corpo. Às vezes as mulheres falam assim, nossa, a minha pele tá ruim, meu cabelo tá caindo, e às vezes é falta de proteína, e não é nem de colágeno especificamente, porque você pode estar produzindo colágeno através da proteína que você consome na alimentação. E você não vai usar o colágeno da sua pele para você fazer isso aí que a gente está falando. Você pode utilizar aquele que você está consumindo. Comer proteína, então, pelo menos 4 vezes no dia. É, Outra dica que eu dou, fazer cardio também, você também fazer o aeróbio é importante. Você não é só puxar peso, você também precisa trabalhar o seu coração, você fazer ele bombear sangue melhor. E você também, isso também vai ajudar com a síntese de massa muscular também, tá? Você perder gordura torna o seu corpo mais capaz de produzir músculo também, porque você sensibiliza a sua insulina. Quando você está resistente à insulina, que é quando a gente geralmente está com sobrepeso, o seu corpo ele não está eficiente em queimar gordura. E ele também fica, você cria resistência à insulina, você também cria resistência ao hormônio mais anabólico que existe, que é o IGF-1. O IGF-1, o nome dele é Insulin Growth Factor. Então ele é um hormônio similar à insulina. Então se você está resistente à insulina, você também está resistente a IGF-1. Então você produz menos músculos. Você não tem a mesma capacidade que teria se você tivesse uma sensibilidade boa à insulina. Como melhora isso? Dieta. Comer bem e, de preferência, comer mais fibras, que é o que falta na alimentação da maioria das pessoas hoje em dia. Fibra. E isso aí você, numa consulta, você pede os exames, a pessoa chega com os exames, e aí você vê ali, ajusta de acordo com as necessidades dos exames que você solicitou. Isso, assim, a resistência à insulina, você pode analisar ela nos exames de marcadores bioquímicos, né? Você ir lá, tirar o sangue, você vê lá, por exemplo, a glicose, insulina, você já consegue ter uma noção se você tem as características físicas que hoje em dia a gente já consegue observar, que realmente já sinalizam resistência à insulina também. O próprio toque na pele, algumas coisas que você pega realmente com o tempo de clínica, você vai observando que a resistência à insulina ela se expressa no seu corpo, né? Ela tende a se mostrar, é como se o seu corpo pedisse ajuda. Ele estivesse gritando socorro e você não estivesse fazendo nada quanto a isso. E aí, através da alimentação, a gente consegue melhorar esses sintomas e consegue melhorando a resistência à insulina, vai promover o emagrecimento, o ganho de massa muscular,
evita doenças também, como doenças neurodegenerativas também. Que mais? Promove também a qualidade do seu sono, melhora a sua pele. Então, você ter uma boa sensibilidade à insulina, você se torna um ser humano mais eficiente, digamos assim, uma máquina mais ajustada. A gente tem 10 minutos de live, então a gente vai finalizar da seguinte maneira. Eu queria que você falasse um pouco dos principais desafios para a pessoa que está buscando uma reeducação alimentar e umas dicas finais aí para o pessoal. E no finalzinho você fala onde você atende, né? E eu vou deixar aqui na hora que eu deixar a live gravada, eu vou marcar você, que aí a pessoa, se quiser, já entra em contato com você. E aí fala um pouquinho, então, quais são as maiores dificuldades que a pessoa está iniciando, né? Uma reeducação alimentar. E umas dicas finais aí que você pode dar. Tem 10 minutos aí. É Tá, contigo. vamos lá. Umas dicas que eu dou. Primeiro, se você não é atleta, não precisa ir do 0 ao 100 do dia para a noite. Você pode iniciar com uma dieta mais flexível. Você não precisa pensar que você vai ter que ser perfeito, que você vai ter que malhar todos os dias, fazer cardio todos os dias. Você pode estabelecer pequenas metas e com isso você vai conquistando essas pequenas metas e depois vai traçando metas maiores. Minha dieta tem 6 refeições, aí eu só consegui fazer 4 hoje. Então amanhã eu não vou fazer mais? Não, amanhã você faz. Se conseguir 4, você faz 4. Se você já conseguir fazer 5, faz 5. Ou seja, tenha calma, é um processo, perder gordura não é uma coisa do dia para a noite, é um processo, você precisa de tempo. Você não, às vezes você acha que ficou doente do dia para a noite, se você tiver engordado do dia para a noite, você perde aquela gordura também no dia seguinte. Mas se você conquistou aquilo ao longo dos anos, você precisa de tempo. Deixa eu ver. Adicione mais legumes também na sua refeição, nas suas refeições. A maioria das pessoas não tem o hábito. Gente, salada, alface e tomate não é legumes. Quer dizer, você pode incluir ali, mas não vai ter quantidade de fibras que vai realmente fazer diferença ali, por exemplo, no seu intestino, como deveria. Então, come brócolis, abobrinha, pepino, variedade, quiabo, o que você gostar. Tem, assim, você precisa dos legumes para um bom funcionamento do seu corpo. E para o emagrecimento também. E a saúde também. Deixa eu ver. Evitar também alimentos prontos que você consome, por exemplo, você comprar na rua. Evite comer na rua, sempre leve comida de casa. Consuma pelo menos aí 2 porções de frutas no dia, qualquer fruta que seja. Mas se você não tem o hábito, né? Consuma qualquer porção de frutas, uma banana de manhã, uma maçã à tarde. E basicamente assim, e beba água. Assim, um cálculo que a gente usa para beber água, a quantidade de água que a gente precisa, seria em torno de 35 até 50 ml por quilo. Então, se, por exemplo, né, digamos que um atleta de culturismo, de bodybuilding, que tem um consumo aqui de água maior, eu moro em Brasília, então, querendo ou não, aqui, o clima é seco, exige beber mais água, eu utilizo 50 ml por quilo. Então, se eu estiver pesando 80 quilos, vai ser 4 litros de água, se eu não me engano. 4 litros. Então você fazendo esse cálculo, você consegue ter uma boa estimativa. Se você faz atividade física regularmente, eu acredito que entre 40 e 50 ml por quilo seria uma quantidade de água adequada para você beber todos os dias. Eu vou morrer afogada. Bom, então é isso, assim, depois se alguém tiver alguma dúvida, quiser mais alguma dica aí, depois pode perguntar também no meu Instagram, mandar no direct, tá? Eu atendo hoje tanto online quanto presencial. Online, eu atendo de casa mesmo, é só conversar comigo no WhatsApp, me chamar na bio lá, tem o link no meu WhatsApp que a gente marca um dia, a data e faz a consulta. O presencial eu atendo na Asa Sul e em Taguatinga Sul. Só que quem faz os agendamentos sou eu. Pode me procurar também pelo WhatsApp também, o link da bio, que a gente marca um dia e uma data legal aí e já começa o projeto. Eu já vou querer. Quero ficar forte. É isso, você já é forte, ficar mais forte. Não,
sou mais uma magricela, né? Mas, poxa, muito legal. Uma mulher gosta de ser chamada de magricela, né? É muito engraçado que meu pai, quando me vê, ele fala assim, nossa, você tá parecendo uma capa você tá parecendo um filé de bacalhau. Eu fico tão feliz. O homem, quando fala que tá magro, o cara já fica triste e fala, ih, rapaz, eu tenho que crescer mais, então. Nossa, quer me deixar feliz é falar, você tá tão magrinha, nossa, eu ganho o dia. E como é que eu faço com o chocolate? Eu não compro, porque eu amo chocolate e Ó, eu passo mal com aquele chocolate cacau 70%, me faz um mal danado, eu fico passando mal com aquilo. Eu só uma gosto do dica ao pro leite. chocolate. Eu vou dar uma dica aí pro chocolate. Uma maneira do chocolate, assim, fazer menos mal seria você consumir ele após refeições com fibras. Então, quando você terminar o seu almoço ou terminar o seu jantar e tiver comido legumes, aí você depois come um pedacinho de chocolate, porque daí ele não vai elevar tanto a glicose no seu sangue como iria se você consumisse ele de forma isolada. Ah, deu fome, vou comer um pedaço de chocolate. Não faça isso. Consuma ele de preferência após uma refeição com fibras ou próximo a uma refeição ou próximo a uma atividade física também. Também é interessante. Pô, legal, obrigada pela dica, que eu amo chocolate. Pessoal, o negócio é o seguinte, se vocês quiserem outro assunto vinculado a alguma doença, uma coisa que a nutrição pode ajudar numa determinada doença. Poxa, coloca aí, depois eu vou deixar a live gravada. Coloca aí, poxa, vocês podiam falar de determinado assunto. O pessoal lá do grupo do Tarô, pode pedir lá. Ah, eu queria que o Vitor voltasse falando de... A gente pode falar de uma doença específica, os principais alimentos. Então, vocês podem pedir também que a gente venha aqui e faz outra live. Olha, É Vitor, isso. muito obrigada. Eu adorei o bate-papo. Obrigado, Nádia. Foi top. Eu também adorei. Se precisar de mim aí, se quiser ser mais profundo em algum assunto também que a gente abordou, né? A gente está aqui, pode voltar a qualquer momento. Só convidar. Pois é, pessoal. Vocês podem aí pedir, porque o que eu quero mesmo é poder trazer conhecimento para as pessoas, né? Informação, porque é tão importante a gente se alimentar, a gente cuidar do nosso corpo. O nosso corpo, é o que eu sempre falo, ele abriga a nossa alma. Ele é vida, ele dá vida a gente. A gente. Graças ao corpo, a gente pode andar, fazer as coisas, trabalhar, ganhar dinheiro. Então, a gente precisa cuidar bem desse corpo. E aí, eu quis trazer o Vitor hoje para a gente bater esse papo exatamente da importância. Eu dou muito valor ao meu corpo. E eu cuido dele da melhor forma possível. É um convite que eu faço a vocês. Cuidem mais de vocês. Tem qualquer dúvida? Querem marcar uma consulta? Aí ele atende no Brasil inteiro online. Então, entre em contato com ele. Eu vou deixar a live gravada. E lá na gravação eu vou botar o contato dele lá do Instagram dele, gente. Ó, temos 2 minutos para a gente se despedir. Olha, muito obrigada a todos que participaram. Vamos marcar outras, tá bom? Vitor, muito obrigada. Eu que agradeço, Nádia, viu? Qualquer coisa, é só me procurar no meu Instagram aí. Lá tem o link pro meu WhatsApp, quem quiser falar diretamente comigo. E se gostaram aí, quiser que eu volte, só falar com a Nádia ou falar comigo aí que a gente combina depois e faz novamente. Ó, já tem uma pedindo um assunto, alimentos inflamatórios. Pô, é um assunto legal também. Isso aí também Podemos, então, dá pra desenvolver gente aí, a abordar. Linda pediu aí, falar sobre isso. Vamos combinar aí uma outra live. Olha, muito obrigada, obrigada a todos. Vitor, muito obrigada, foi muito legal. Fica com Deus, uma excelente semana. E, gente, vamos focar alimentação saudável e atividade física. Essas duas coisas andam ali, ó, juntinhas. É Obrigada, isso. Vitor. Um Obrigado a beijo, você. uma excelente semana. Beijo. Tchau, Excelente gente. semana a todos. E você Tchau. também, Nádia. Tchau.